Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre junções celulares. Nosso corpo é formado por diversas células, cada qual com sua função e especialização, mas todas elas possuem o mesmo propósito, que é manter nosso organismo vivo. Por isso, as junções celulares permitem tanto a interação e o agrupamento dessas células, como a otimização de suas funções dentro dos órgãos e tecidos. Nessa videoaula estudaremos um pouco a respeito da estrutura e da função de cada uma delas. Dentre as interações sociais que ocorrem entre as células de um organismo multicelular, as mais fundamentais são aquelas que mantêm as células unidas. Afinal, foi baseado nesta união que organismos multicelulares emergiram há milhares de anos. O mecanismo de coesão controla a arquitetura do organismo, sua forma e o arranjo dos diferentes tipos celulares por meio de interações com a matriz celular e com o citoesqueleto. As células em um tecido ou órgão tendem a interagir umas com as outras, como representado nesse esquema célula 1, célula 2, ou ainda com a matriz extracelular, por meio de estruturas especializadas em sua membrana plasmática. As interações entre células vizinhas recebem o nome de junções intercelulares e são classificadas em 4 diferentes componentes: junção de oclusão, junção aderente, desmossomo e junção comunicante. Enquanto que as junções célula-matriz podem ser divididas em 2 grupos, hemidesmossomo e junção de adesão focal. Todas essas junções celulares não são necessariamente encontradas em todos os tipos de células, podendo variar em tipo e quantidade, dependendo da função da célula ou do tecido. As células do sangue, por exemplo, podem apresentar junções de adesão do tipo célula-célula transitórias que coordenam todo o tráfego sanguíneo. De modo geral, este esquema traz um pequeno resumo sobre cada uma delas. As junções ocludentes, também chamadas de junções compactas, selam os espaços entre as células epiteliais e reduzem consideravelmente a permeabilidade em espaços entre células adjacentes. As junções aderentes e desmossomos já estão mais relacionadas com a adesão intercelular, diferindo entre si em sua estrutura e conexão com filamentos do citoesqueleto. Enquanto que as junções aderentes se conectam com filamentos de actina, os desmossomos se conectam com filamentos intermediários. Já as junções do tipo fenda, também conhecidas como junções comunicantes ou do tipo gap, permitem a passagem de pequenas moléculas solúveis em água de uma célula para outra. Agora, em relação às junções célula-matriz, podemos encontrar junções de adesão focal ligadas à actina, as quais ancoram estes microfilamentos na matriz extracelular, e também os hemidesmossomos, que ancoram os filamentos intermediários da célula na matriz extracelular. Veremos a seguir com detalhes cada uma dessas junções, começando pela junção de oclusão. A junção de oclusão conecta filamentos de actina entre células vizinhas, formando uma espécie de cordão ao redor da célula epitelial ou uma faixa de oclusão em outros tipos celulares. Essa junção controla a difusão passiva de íons e pequenas moléculas através do espaço intercelular, também conhecido como transporte paracelular. Estes cordões de vedação são formados pela interação cis e trans de proteínas integrais denominadas de claudinas e ocludinas. Enquanto as claudinas possuem maior importância na estrutura dessa junção, as ocludinas estão mais relacionadas à limitação da permeabilidade juncional. As regiões terminais dessas proteínas estão na porção citoplasmática da membrana, onde interagem diretamente com o complexo justaposto à face interna, e que é formado por 3 proteínas, a ZO1, ZO2 e ZO3. Elas organizam as fitas selantes e conectam as junções compactas com o citoesqueleto de actina. A função de barreira de difusão é crucial em epitélios de revestimento, delimitando compartimentos de composição química distinta, por exemplo, o epitélio intestinal, o renal, o da bexiga e etc. Este esquema exemplifica o que ocorre quando se adiciona substâncias eletrodensas, como por exemplo sais de lantânio ou ferritina, a um dos lados do epitélio. Nesta micrografia, podemos observar que a substância foi adicionada no lúmen do epitélio e se restringe apenas à sua região apical, enquanto que nesta outra imagem, quando a substância é adicionada ao lado basolateral da célula, ela é impedida de alcançar a sua região apical, sendo bloqueada exatamente na região da junção de oclusão. Agora observe nesta imagem que, além da função de barreira, a junção de oclusão contribui com a polarização da célula e permite confinar proteínas específicas em determinados domínios de membrana. Enquanto no ápice dessa célula intestinal exemplificada se encontram proteínas de transporte ativo de glicose,
No domínio basolateral se encontram os transportadores passivos da molécula, contribuindo para o transporte vetorial de substâncias do lume intestinal para o sangue. Entretanto, essa junção não é totalmente impermeável, como se acreditava até meados do século XX. O número de cordões de variação em vários tipos celulares está relacionado com o grau de expressão da alcloidina e de subtipos de claudinas, como as claudinas 1, 3 e 4. Sabe-se atualmente de tratamentos de substâncias que aumentam a permeabilidade dessa junção, como por exemplo o aumento de cálcio intracelular, diminuição de pH citoplasmático e do cálcio extracelular, exposição a alguns hormônios e citocinas como interferon gama e insulina, etc. Por outro lado, a exposição à vitamina A, proteases e glicocorticoides reduzem a passagem de íons e solutos, mas os mecanismos intracelulares envolvidos no controle de sua estrutura e função ainda permanecem desconhecidos. A próxima junção agora é a junção aderente. Observe que, assim como a junção de oclusão, ela também forma um cinturão ao redor da região subapical das células epiteliais de revestimento, logo abaixo da junção de oclusão. Entretanto, como o próprio nome já diz, sua principal função é promover a adesão entre células vizinhas, sendo muito importante para a formação e manutenção da arquitetura tecidual. As junções aderentes também são observadas em tecidos não epiteliais. Nesses tecidos, elas se apresentam na forma de pequenos pontos ou linhas que conectam os filamentos de actina logo abaixo da membrana plasmática entre duas células vizinhas. Nos discos intercalares do músculo cardíaco, por exemplo, elas ancoram os feixes de actina do aparelho contrátil e atuam em paralelo com os desmossomos para ligar as células contráteis de ponta a ponta. As principais moléculas de adesão celular que conectam células adjacentes no espaço extracelular são as caderinas. Elas unem células vizinhas em sua região extracelular por pontes de cálcio. Já na região citoplasmática, essas proteínas associam-se indiretamente com o citoesqueleto por meio de um complexo de proteínas citoplasmáticas chamadas cateninas. As caderinas podem interagir diretamente com a beta ou gama catenina. Com isso, a alfa-catenina promove a ligação de cada uma dessas cateninas citadas aos microfilamentos de F-actina do citoesqueleto, que pode ser direta ou indiretamente via alfa-quitinina ou vinculina, respectivamente. As junções aderentes contribuem não só com a adesão de células e manutenção da forma do tecido, mas também desempenham um papel crucial na formação de outras junções intracelulares, como os desmossomos, as junções comunicantes e até mesmo as junções de oclusão, além de que contribuem também com a polarização celular, até mesmo com maior relevância do que a própria junção de oclusão. Vale lembrar que a polaridade celular depende de outros fatores, incluindo o citoesqueleto. A manutenção da aderência do tecido é tão significativa que o comprometimento da adesão celular favorece o processo tumoral. O processo de transformação celular, que dá origem a tumores de origem epitelial, inicia-se justamente com a perda de adesão intercelular e aumento da motilidade. Isso leva também à inibição de seu crescimento, levando à multiplicação desordenada. A falta de adesão leva ainda, além da diferenciação, à invasão de tecidos próximos ou mesmo à formação de células metastáticas, que alcançam a circulação sanguínea e ou a linfática. Diversos mecanismos moleculares podem estar envolvidos neste processo, como a mutação dos genes que codificam as caderinas e cateninas, ou ainda a repressão transcricional desses genes. Outro mecanismo envolvido na perda da adesividade celular, até mais relevante, é a fosforilação das cateninas, causada por certos vírus oncogênicos. Isso induz o rompimento das interações moleculares entre essas proteínas e, consequentemente, a perda da adesão. A próxima junção celular é conhecida como desmossomo. É também uma junção de adesão célula a célula. Ao microscópio eletrônico de transmissão, os desmossomos aparecem como estruturas em formato de botões descontínuos na membrana plasmática. Nesta outra imagem, com um pouco mais de detalhes, podemos observar duas placas eletrodensas lineares e paralelas, junto à membrana plasmática e relativamente grossas. Elas delimitam o espaço intercelular, que também possui material filamentoso e, portanto, é mais eletrodenso em comparação ao espaço intercelular descontínuo com os desmossomos. Observe também que o material fibrilar eletrodenso se concentra na matriz citoplasmática próxima à placa. Do ponto de vista esquemático, a região eletrodensa intercelular corresponde à ligação entre caderinas desmossomais, ou caderinas não clássicas, as quais unem as células adjacentes também de forma dependente de cálcio. Até então, foram identificadas duas moléculas de adesão, a desmogleína e a desmocolina. As caderinas interagem em sua região citoplasmática com aquela placa proteica eletrodensa ao microscópio eletrônico, representado aqui pela cor roxa no esquema A. Dentre essas proteínas estão a placofilina,
a placoglobina e a desmoplaquina. Estas duas últimas são responsáveis ainda por ligar este complexo juncional aos filamentos intermediários do citoesqueleto. Por ser uma junção de adesão intercelular, os desmossomos são encontrados em abundância em tecidos sujeitos a constante estresse mecânico, como a epiderme e o miocárdio. Nessa imagem de microscopia óptica comum, podemos observar a camada espinhosa da epiderme, que recebe este nome justamente devido a estes diversos prolongamentos celulares em que se localizam os desmossomos, unindo fortemente as células dessa camada. Esta união está diretamente relacionada com os filamentos intermediários do citoesqueleto, representados pela cor azul nesta fotomicrografia de imunofluorescência. Observe como a outra proteína, em vermelho, foi marcada para revelar a localização dos limites celulares, mostrando como os filamentos se interconectam por meio dos desmossomos presentes na membrana plasmática. A última das junções célula-célula é a junção comunicante, também chamada de junção do tipo fenda. É uma especialização da membrana plasmática contendo canais intercelulares que conectam o citoplasma de células adjacentes. Sob microscopia eletrônica de transmissão, na imagem A, essas junções aparecem como uma aproximação das membranas, mas sem ocorrer a fusão entre elas, delimitando uma fenda de aproximadamente 3 nanômetros de largura. Em B, uma micrografia eletrônica de criofratura, cada junção é visualizada como um aglomerado de partículas intramembrana homogêneas. A fenda é composta por proteínas formadoras de canais de duas famílias distintas, as conexinas e as inexinas. As inexinas são encontradas nas junções do tipo fenda nos invertebrados, já as conexinas são predominantes nas junções do tipo fenda dos vertebrados, com 21 isoformas nos humanos. As conexinas se arranjam em conexons, que é um grupo hexagonal composto por 6 conexinas. Na imagem B, cada partícula intramembrana corresponde a um conexon. Assim, a junção comunicante é o resultado da interação entre dois conexons, cada um inserido na membrana plasmática de células adjacentes. As moléculas de conexina se inserem na membrana por meio de 4 domínios hidrofóbicos transmembranas, com as extremidades carboxi e amino terminais voltadas para o citoplasma, como demonstrado aqui. A permeabilidade dos canais dessa junção pode ser regulada reversivelmente por uma variedade de efetores, pelo menos experimentalmente. Contudo, o efeito final sobre a permeabilidade por estes agentes depende do tipo de conexina e do tecido envolvido. No entanto, nos mostram que as junções comunicantes não são apenas canais intercelulares passivos, mas sim estruturas altamente dinâmicas e reguláveis. Por isso, tem sido proposto um modelo de mudança conformacional entre estados fechado e aberto, que envolve mudanças conformacionais na estrutura das conexinas. O canal da junção comunicante permite a passagem de íons e moléculas com massa molecular de até 1 kDa, ou seja, inclui íons de cálcio, hidrogênio, sódio, potássio, cloro e também monossacarídeos, aminoácidos e nucleotídeos, mas não atravessam o canal proteínas, DNA, RNA e organelas celulares. Portanto, as junções acoplam células adjacentes elétrica e metabolicamente, mas mantêm a individualidade genética e estrutural de cada uma delas. As junções comunicantes exercem papel importante em células como os neurônios, permitindo que o potencial de ação se espalhe rapidamente de célula para célula. Se voltarmos àquele esquema dos discos intercalares do tecido cardíaco, podemos observar que o miocárdio também apresenta junções comunicantes. Elas funcionam como canais de íons que permitem que a propagação do potencial de ação seja mais rápida e coordenada, o que contribui para uma contração sincronizada de todo o órgão. Bom, essas foram as junções intercelulares. Vamos passar agora para as junções célula-matriz, representadas pelas junções de adesão focal e os hemidesmossomos. Embora quimicamente distintas, as junções célula-matriz apresentam estrutura básica semelhante à observada em junções célula-célula. As junções de adesão focal ocorrem em regiões da superfície basal da célula e aparecem como aproximação de algumas regiões da membrana plasmática ao substrato, como apontado pela seta. Nesses locais, há a ancoragem de feixes de microfilamentos do citoesqueleto em proteínas integrais, chamadas de integrinas, que estão localizadas na membrana plasmática. Elas formam uma família de glicoproteínas que, quando localizadas na adesão focal, ancoram o citoesqueleto e o conectam com a matriz extracelular. Cada integrina é um heterodímero contendo uma subunidade alfa e uma beta. A combinação entre os diferentes tipos de subunidades resulta em interação das integrinas a diferentes componentes da matriz extracelular. As integrinas dependem ainda de proteínas como a talina, que conecta a subunidade beta aos filamentos de actina direta ou indiretamente, via proteínas vinculina e ou paxilina. Há também a participação da enzima FAC, uma proteína sinase capaz de fosforilar resíduos de tirosina
e por isso sendo fundamental nos processos de sinalização mediados pelas integrinas. As junções de adesão focal podem ser reguladas durante processos celulares como a migração e a divisão celular. Substâncias como AMP cíclico, fatores de crescimento e substâncias tumorigênicas são capazes de desestruturar a adesão. Entretanto, ainda não se pode explicar em nível molecular os mecanismos de coordenação da célula em função à formação e desagregação coordenados temporal e espacialmente. Há indícios importantes da participação daquela proteína FAC, assim como outros sinalizadores que incluem a concentração de cálcio citoplasmático, a ativação de cotransportadores de sódio e hidrogênio da membrana plasmática e a ativação de outras proteínas sinases e consequente aumento da fosforilação de proteínas da junção. Por fim, temos os hemidesmossomos como o último tipo de junção celular do tipo célula matriz. Seu próprio nome já nos revela ser derivado de sua semelhança estrutural com uma metade de um desmossomo. Eles também são vistos ao microscópio eletrônico como uma placa eletron-densa que medeia a conexão da matriz extracelular aos filamentos intermediários do citoesqueleto. Os hemidesmossomos ocorrem em regiões da superfície basal das células epiteliais, preferencialmente nas células basais da epiderme, mas também podem ser encontrados nas células da córnea, no epitélio de transição da bexiga e em alguns epitélios glandulares. Assim como os desmossomos, eles ancoram filamentos intermediários do citoesqueleto, representados no esquema abaixo por filamentos de queratina, à membrana plasmática, só que no hemidesmossomo a junção é conectada à lâmina basal e não a uma outra célula. Assim, os hemidesmossomos também conferem resistência a forças de estresse mecânica ao tecido. A bioquímica do hemidesmossomo é um pouco diferente da do desmossomo. Aqui são as integrinas que fazem a adesão com a matriz celular, sendo a integrina alfa-6 beta-4 o único subtipo encontrado até o momento. Na região citoplasmática, a plectina e a proteína BP230 auxiliam no ancoramento dos filamentos intermediários à integrina. Além disso, tem sido identificada uma outra proteína integral que fica inserida na membrana plasmática, a BP180, e acredita-se que ela desempenha o papel de estabilizar a interação da integrina com o citoesqueleto. Na região extracelular, as integrinas interagem principalmente com a laminina tipo 5, que interage por sua vez ao colágeno. O complexo adesivo também contém, em paralelo com a integrina, colágeno tipo 17, o qual possui um domínio que atravessa a membrana ligado à sua porção colagenosa extracelular. Bom, pessoal, nossa videoaula sobre junções celulares vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!